Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira, hoje 15 de novembro de 2024, feriado, e o nosso devocional diário está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, um dos grandes capítulos falando acerca da volta de Jesus Cristo e o único que fala literalmente do arrebatamento. Mas antes de falar sobre isso, Paulo vai mostrar ali àqueles irmãos qual é a vontade de Deus, e a vontade é que eles se santifiquem, que eles se abstenham da imoralidade, diz o versículo número 3, e ele explica no versículo 4 que é para cada um controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. E o 7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santificação faz parte da nossa vida. Quando somos salvos pelo poder de Deus, chamados pelo poder do Espírito Santo e convocados a uma vida de santidade, é através de Jesus Cristo, e essa mudança precisa vir através do poder dele, mas com a nossa ação, que nós queiramos a santificação e nos abstenhamos de toda imoralidade e de todo mal. No finalzinho deste capítulo, Paulo vai falar literalmente sobre a vinda do Senhor. Vamos lembrar que ele está falando sempre sobre a reunião de Cristo com os seus santos, a sua volta, como devemos viver, mas agora ele vai tratar de um assunto que estava em voga lá na igreja. Alguns irmãos estavam ficando tristes porque, sim, Jesus Cristo ia voltar, eles tinham ouvido falar sobre isso, mas Jesus Cristo ainda não tinha voltado e alguns parentes tinham morrido. Por isso Paulo orienta, irmãos, versículo 13, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque se Cristo morreu e ressurgiu, nós também ressurgiremos juntamente com eles. E aí ele explica no versículo 15, eu vou dizer para vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo tinha também a expectativa de que Jesus voltasse ali no tempo dele, como todas as eras da igreja, isso é cada vez mais forte, e nós sabemos que cada vez mais Jesus Cristo está próximo de estar voltando para buscar o seu povo. E ele vai dizer que aqueles que estiverem vivos na época da vinda de Jesus não vão preceder os que morreram, os que dormiram. Estes vão ressurgir primeiro, diz o versículo 16. Paulo fala que com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus já tinha dito em João que uns vão ressuscitar para a vergonha eterna, outros para a alegria eterna. Jesus disse que a ressurreição, lá no capítulo 6 de João, será no último dia, e Paulo ele vai deixar isso claro para nós aqui, dizendo que ao som da última trombeta, se você observar sobre a última trombeta, o próprio Jesus fala sobre a última trombeta em Mateus 24, nós vamos ouvir sobre a última trombeta e depois que ela toque ao fim no livro de Apocalipse, nós vamos ver Paulo falar sobre esta trombeta também em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da ressurreição mais uma vez. Então haverá um som realmente antes da vinda de Cristo, mas esse som vai chamar primeiro os que morreram, os que já estão mortos. Aqueles que morrem hoje, as suas almas estão com Cristo nos céus. Jesus disse isso para aquele ladrão que estava na cruz. Paulo ele diz aos filipenses que ele preferia morrer e estar com Cristo, estão com Cristo, mas os seus corpos dormem, estão na terra. Mas quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, esses corpos vão surgir, vão ressurgir, vão ser ressuscitados para o encontro com as suas almas que estão vindo com Jesus Cristo e serão completos. E aqueles que estão vivos, como poderão encontrar-se com o Senhor? Esses que estiverem vivos vão ser arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Para que fique completo isso, nós precisamos ler 1 Coríntios 15, 51 e 52, onde ele vai dizer que os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Haverá uma transformação instantânea dos nossos corpos. Isso é que será no abrir e fechar de olhos. E esses corpos transformados agora vão também subir com um corpo glorificado, tanto quanto aqueles que foram ressurretos, ali aqueles que já tinham morrido, vão encontrar com o Senhor nos ares para estarem com o Senhor para sempre. Isso acontece no último dia, como Jesus diz lá no livro de João, capítulo de número 6, é o dia da volta do Senhor, é o dia do arrebatamento, é o dia do juízo final, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Não é intervalos entre
entre uma vinda do Senhor e outra, não, é definitiva, para estarmos para sempre com o Senhor. Então é aqui que nós entendemos que devemos ter uma vida santa. Por isso Paulo vai dizer para os irmãos no versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras, encorajem-se, consolem-se, edifiquem-se através dessas palavras, porque o Senhor voltará, Ele virá para buscar a sua igreja, e esse será no último dia da história como a conhecemos, para uma restauração dessa terra, para o juízo final e para a alegria eterna de estarmos juntos com o Senhor. O arrebatamento também será visível, todo olho verá, toda língua confessará. O próprio Jesus disse que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim será a vinda do Senhor. Ele se mostra, não é a questão da velocidade de um relâmpago, não, é a questão da visibilidade. Então todos verão e todos lamentarão, aqueles que não amaram a Cristo, aqueles que não se entregaram a Cristo, aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, esses lamentarão, chorarão. Será um dia de trevas para aqueles que não receberam a Cristo. É o famoso dia do Senhor profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, onde a ira de Deus será derramada, onde a consumação da ira de Deus, como diz Apocalipse 15, vai acontecer. Esse será o dia final, que nós possamos estar alertas, atentos, nos consolando, felizes, na expectativa desse dia, porque será um dia de grande alegria. Que Deus possa abençoar a sua vida e que, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um fim de semana espetacular. Eu quero pedir para você que ouviu até aqui, que você curta, que você comente, que você compartilhe, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. É importante que você possa, inclusive, fazer perguntas se há dúvidas sobre isso que eu acabei de falar com vocês. Eu sei que a maioria da igreja brasileira e norte-americana também crê de uma outra maneira essa questão da volta de Cristo. E se é assim, pergunte, não fique com dúvidas. É importante que você entenda que Jesus Cristo vem, e Ele vem definitivamente para buscar o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.